E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui será o meu primeiro vídeo aí falando da Loteca 1198 para o final de semana. Trago informações sobre essa grade. Nesse meu primeiro palpite eu vou com 5 duplos. E olha, 5 duplos é muito pouco para essa grade, hein? Confrontos que deixam você na dúvida, mas é o que tem para hoje, né? Então vamos lá dar uma olhada nessa grade. Lembrando que algumas informações também deixo aqui nas outras redes sociais, no X, no Instagram, no TikTok. E esse é o primeiro vídeo então sobre a Loteca 1198. E o primeiro jogo, hein? Fluminense e Ulsan. O que eu trago aqui de informação, né? Que o Fluminense fez o seu primeiro jogo aí na Copa do Mundo contra o Borussia Dortmund. E olha, jogou bem demais, hein? Merecia ter vencido, mas a partida terminou 0-0. Antes disso, pelo Brasileirão, fora de casa venceu o Internacional por 2-0. E em casa pela Copa Sul-Americana venceu o Once Caldas por 2-0. O Ulsan, seu último jogo fora de casa, perdeu para o Jeonbuk Motors por 3-1, campeonato coreano. Outro jogo fora de casa empatou com Jeonja Wanjun em 1-1 e em casa venceu o Jincheon em 3-2. Nossa, o coreano aqui tá perfeito, hein? Se tiver algum professor de coreano aí escutando o vídeo, pode me xingar, hein? O que eu trago aqui de informação são os últimos jogos aí das duas equipes, tirando o Mundial, né? Lembrando que no momento que eu gravo esse vídeo, o Ulsan tá jogando o seu primeiro jogo aí pelo Mundial e tá perdendo por 1-0. O Fluminense tá vindo muito bem, né? Nas suas últimas 5 partidas não perdeu, 4 vitórias e 1 empate antes do Mundial. E o Ulsan em 5 partidas apenas 2 vitórias, né? 2 empates e 1 derrota. Próximos jogos das duas equipes. O Fluminense vai jogar contra o Mamelodi, é o time que o Ulsan tá enfrentando agora e tá perdendo por 1-0 por enquanto, né? E o Ulsan vai jogar contra o Borussia Dortmund. Últimos confrontos entre eles não há. Bom, mas nesse palpite aqui, pelo que apresentou o Fluminense, né? E pelo que o Ulsan tá jogando agora contra o Mamelodi, tô indo seco no Fluminense. Sinceramente, uma zebra já seria um empate aqui entre eles, viu? Fluminense, se jogar com o mesmo empenho que jogou contra o Borussia Dortmund, ganha muito fácil desse time. Jogo 2, Capixaba e Rio Branco, os dois aí do Espírito Santo. Último jogo aí do Capixaba fora de casa venceu o Real Noroeste pela Copa Espírito Santo por 1-0. Em casa perdeu para o Villavelhense por 1-0 e fora de casa venceu o Sport do Espírito Santo por 4-1. Já o Rio Branco, lembrando, né, que tem 2 Rio Brancos no Espírito Santo, perdeu fora de casa para o Vitória do Espírito Santo por 2-1. Em casa venceu o Linhares por 4-0 e fora de casa perdeu para a Ferroviária do Espírito Santo por 4-1. O que eu trago aqui de informação são os últimos jogos, os últimos 5 jogos ali. Apesar de estar marcando uma vitória em 5 jogos, né? Mas a gente pode ver que nos últimos jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. Já o Rio Branco, sim, 5 jogos, apenas uma vitória, são 3 derrotas e 1 empate, né? Próximos jogos aí das duas equipes, o Capixaba vai jogar com o outro Rio Branco pela Copa Espírito Santo e o Rio Branco não tem jogo previsto depois desse jogo contra o Capixaba. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Capixaba, nenhum empate e 1 vitória para o Rio Branco. O último confronto foi em fevereiro de 2025 na casa do Rio Branco, 1-0 para o Rio Branco. Tô considerando essa partida aqui bem complicada, tô usando o meu primeiro duplo e pelos últimos jogos, né, das duas equipes, tô vendo o Capixaba um pouquinho melhor seus últimos confrontos. Tem essa vantagem ainda de estar jogando em casa e mesmo assim eu vou usar um duplo, né? Eu tô indo de Capixaba e empate entre eles. Esses jogos do Espírito Santo aqui é complicado, hein? Jogo 3, Avaí e Atlético Paranaense. Último jogo do Avaí venceu em casa o CRB, fora de casa perdeu para o Curitiba por 2-1 e em casa venceu a Chapecoense por 2-1. O Atlético Paranaense venceu o Remo por 2-1 em casa perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0 e fora de casa empatou com o Operário em 2-2. Classificação do campeonato, o Avaí ele é o 8º colocado com 19 pontos em 11 jogos, tem 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Lembrando que no momento que eu gravo esse vídeo, o Avaí está jogando fora de casa contra o Volta
Volta Redonda, até saiu na frente, mas acabou de tomar um empate, tá 1-1 essa partida. Já o Atlético Paranaense, ele é o nono colocado com 17 pontos, em 12 jogos tem 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Avaí será fora de casa contra o Criciúma e o Atlético Paranaense vai jogar em casa contra o Curitiba. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Avaí, 4 empates e 8 vitórias para o Atlético Paranaense. O último confronto foi só em 2022, na casa do Avaí, empate em 1-1. No mesmo ano, na casa do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense venceu por 2-1. Bom, a fase que se encontra o Atlético Paranaense ainda não me convenceu, mesmo depois dessa vitória em cima do Remo. O que a gente pode ver ali na tabela de classificação, que o Avaí é um time que faz bons gols e toma poucos, né, gols. E o Atlético Paranaense, né, tá até com saldo negativo ali de 1 gol. Então uma defesa que não passa muita confiança, né. O Avaí ainda jogando em casa, né, tô usando mais um dos meus duplos, porque aqui no confronto direto o Atlético Paranaense leva vantagem, mas tô levando em consideração o atual momento das duas equipes. Tô indo de Avaí e empate entre eles. Jogo 4, Francana e Inter de Limeira. Último jogo aí de Francana, fora de casa perdeu para o Comercial por 1-0 Copa Paulista. Fora de casa empate contra o Catanduva, 2-2 pelo Paulista A3. E em casa perdeu para o Marília pelo Paulista também por 1-0. Já a Inter de Limeira pelo Brasileirão Série D, fora de casa empatou com o Itabirito em 0-0. Em casa venceu o Operário do Mato Grosso do Sul por 5-1 pelo Brasileirão Série D. E fora de casa venceu o Operário do Mato Grosso do Sul por 1-0. O que eu trago aqui de informação, os últimos jogos das duas equipes, a gente pode ver que o Francana, né, nos seus últimos 5 jogos não tem vitória, são 3 derrotas e 2 empates. Já a Inter de Limeira, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, não perdeu, são 3 vitórias e 2 empates. Então a gente pode ver a Inter de Limeira em uma melhor situação nos últimos jogos, né? Próximo confronto aí do Francana será contra Itapirense em casa, Copa Paulista, rodada 3, e a Inter de Limeira terá Brasileirão Série D contra o Cianorte em casa. Últimos confrontos entre eles não há no momento. Bom, aqui também tô levando em consideração a Inter de Limeira ser um time mais conhecido do que o Francana. A gente pode ver que os seus últimos jogos vem melhor do que o Francana. A minha dúvida aqui, como se trata de uma Copa Paulista, será que a Inter de Limeira vai vir com o time titular? Muito difícil saber, mas aqui acreditando que a Inter de Limeira vai vir com o time titular, eu tô indo seco na Inter de Limeira. Jogo 5, Porto de Vitória do Espírito Santo contra o Vitória do Espírito Santo. Último jogo aí do Porto pelo Brasileirão Série D, empatou em casa contra o Maricá em 0-0. Fora de casa venceu o Boa Vista do Rio de Janeiro, Brasileirão Série D também por 1-0. E pela Copa Espírito Santo, fora de casa venceu o Serra por 3-2. Já o Vitória em casa venceu o Rio Branco por 2-1 Copa Espírito Santo. Outro jogo em casa empatou com a Ferroviária em 1-1. Mais um jogo em casa venceu o Serra por 4-0. O que eu trago aqui de informação, os últimos 5 jogos das duas equipes, muito parecidos, né? São 5 jogos com 3 vitórias de cada lado e 2 empates. Muito equilíbrio nessa partida, hein? Próximo jogo aí do Porto será fora de casa contra a Portuguesa Brasileirão Série D e o Vitória vai jogar em casa contra o Sport do Espírito Santo pela Copa Espírito Santo. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Porto, 2 empates e 2 vitórias para o Vitória do Espírito Santo. O último confronto foi agora em março de 2025. Na casa do Vitória, o Porto Vitória venceu por 2-0 o Campeonato Capixaba. E no mesmo mês, na casa do Porto, foi o Vitória que venceu por 1-0. Que confronto complicado de se analisar, né? Números bem parecidos, times nos números bem equilibrados. No confronto aqui também não tem muita vantagem entre eles. E aqui não tem como, tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Porto e Vitória nesse palpite aqui de 5 da Loteca 11,98. Jogo 6, Remo e Paysandu. Eu trago aqui de informação que o Remo fora de casa perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1, em casa venceu o Operário por 2-1 e fora de casa perdeu para o CRB por 2-0. Já o Paysandu em casa venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0, fora de casa perdeu para o Cuiabá por 1-0 e em casa perdeu para o Criciúma por 1-0. Classificação do campeonato, o Remo é o 6º colocado com 20 pontos, em 12 jogos tem 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Não é um desempenho tão bom nos últimos 5 jogos, a gente pode ver ali.
para o Remo, né? E o Paysandu é o 20º colocado, para não dizer último, né? Com 7 pontos em 12 jogos, apenas uma vitória, 4 empates e 7 derrotas. Desempenho péssimo também ali do Paysandu. Próximo jogo do Remo será fora de casa contra o Atlético e o Paysandu vai jogar em casa contra a Ferroviária. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Remo, 6 empates e 6 vitórias para o Paysandu. O último jogo foi agora em maio de 2025 na casa do Remo. O Paysandu venceu por 1-0 o Campeonato Paraense e antes disso, no mês 5 também, o Paysandu, jogando em casa, perdeu para o Remo por 3-2. Bom, clássico, a gente pode ver que esse jogo é bem disputado entre eles. No confronto direto aqui o Paysandu tem vantagem, mas aqui o que eu tô levando em consideração é o atual momento, né, das duas equipes aí no Brasileirão Série B. O Remo tá indo muito bem no campeonato, apesar de nos seus últimos 5 jogos aí bem ruins, né? Apenas uma vitória. É um jogo que cabe um duplo, talvez até um triplo, mas vou deixar meu duplo para partidas que considero um pouco mais complicada. E aqui tô levando em consideração o mando de campo do Remo e o Remo numa melhor situação no Campeonato Brasileiro. Então tô indo seco no Remo. Jogo 7, Ferroviária e CRB. Último jogo aí da Ferroviária fora de casa perdeu para a Chapecoense por 2-1. Outro jogo fora de casa venceu o América por 2-1 e em casa empatou com o Botafogo em 1-1. Já o CRB venceu o Goiás em casa por 2-0, fora de casa perdeu para o Avaí por 1-0 e em casa venceu o Remo por 2-0. Classificação do Brasileirão, CRB fazendo uma boa campanha, é o terceiro colocado com 21 pontos. Em 12 jogos tem 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Um desempenho mediano ali, né, por causa das 2 derrotas. Já a Ferroviária é o 13º colocada com 15 pontos. Em 12 jogos tem 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí da Ferroviária será fora de casa contra o Paysandu e o CRB vai jogar em casa contra o América. Últimos confrontos entre eles não há no momento. Outra partida bem difícil, a gente pode ver ali que é um time que empata bastante nesse campeonato, até que não tem muitas derrotas, né? Apenas 3 derrotas. E aqui é um jogo difícil, né? Porque ela vai estar jogando em casa, mas o CRB vem fazendo uma bela campanha. Tô usando mais um dos meus duplos aqui, pelos números, né, desse primeiro vídeo. Eu tô indo de empate e vitória do CRB, tentando buscar uma surpresa aí fora de casa. Jogo 8, River Plate e Monterrey, hein? O último jogo aí do River Plate foi pela Copa do Mundo de Clubes, venceu o Urawa Reds por 3-1. Os times sul-americanos aí jogando bem, hein? Contra times do mundo aí pela Copa do Mundo, hein? Antes disso, pela Libertadores empatou com o Universitário em 1-1 e pelo Campeonato Argentino outro empate contra o Platense em 1-1. Já o Monterrey, lembrando que vai jogar no momento que eu tô gravando esse vídeo contra a Inter de Milão. Esse jogo está para começar, né? O Monterrey teve um amistoso com o Atlante, venceu por 3-0. Antes disso, um outro amistoso contra o Clube Tijuana, venceu por 3-2 e pelo Campeonato Mexicano fora de casa perdeu para o Toluca por 2-1. O que eu trago aqui de informação são os últimos 5 jogos das duas equipes antes do Mundial. River Plate, né, em 5 jogos não perdeu, tem 3 vitórias e 2 empates. E o Monterrey também, bons resultados aqui, né? Dos últimos 5 jogos, tá marcando 3 vitórias, mas no caso aqui são 4 vitórias e 1 derrota. Próximo jogo aí do River Plate será pela Copa do Mundo contra a Inter de Milão, hein? Que jogaço! E o Monterrey vai enfrentar o Urawa Reds. Últimos confrontos entre eles, 1 vitória para o River Plate, 1 empate e nenhuma vitória para o Monterrey. O último jogo até que não faz muito tempo, hein? Foi em janeiro de 2024, um amistoso. Monterrey e River Plate ficaram no 1-1. Antes disso, um outro amistoso em 2023, River Plate venceu por 1-0. Aqui também, hein? Que palpite difícil, hein? River Plate venceu e venceu um pouquinho de tranquilidade o Urawa Reds, bem naquele estilo sul-americano, né? Com muita catimba. Monterrey é um time muito forte aí mexicano. Temos que ficar de olho nessa partida aí contra a Inter de Milão para ver como é que vai se portar, né? Diante do todo poderoso aí da Itália. Mas por enquanto eu tô indo de River Plate devido ao histórico aqui, né? Apesar de ser amistosos, mas pelo que apresentou o River Plate aí na primeira partida, bem consistente. Mas sinceramente esse palpite ainda não tá fechado para mim. Preciso ver como é que vai jogar o Monterrey diante da Inter de Milão, hein? Jogo 9, Portuguesa Santista e Oeste.
Último jogo da Portuguesa, fora de casa empatou com o Santo André em 0 a 0, Copa Paulista. Pelo Paulista A2 em casa, outro empate contra o Votuporanguense em 0 a 0. E pelo Paulista fora de casa, outro empate contra o próprio Oeste em 2 a 2. Já o Oeste em casa venceu o São Caetano por 1 a 0, Copa Paulista. Pelo Paulista A2 fora de casa perdeu para o São José e em casa venceu a Portuguesa por 2 a 2. Paulista, né? O que eu trago aqui de informação são os últimos 5 jogos. Olha a Portuguesa Santista, 5 empates nos últimos 5 jogos. Já o Oeste, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, né? 2 empates e 1 derrota. Próximo jogo aí da Portuguesa será fora de casa contra o São Caetano e o Oeste vai jogar em casa contra o Taubaté, os dois aí pela Copa Paulista. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para a Portuguesa, 4 empates e 1 vitória para o Oeste. O último jogo foi em março de 2025 pelo Paulista A2, na casa do Oeste, empate em 2 a 2. Depois em fevereiro de 2024, outro empate em 1 a 1 na casa da Portuguesa Santista. Bom, aqui eu tô levando em consideração a Portuguesa jogando em casa. É um time que não perde, né? Pelo menos nos seus últimos 5 jogos. Mas como é um time que empata muito, eu tô indo de Portuguesa e empate entre eles. Jogo 10, Curitiba e Cuiabá. Último jogo do Curitiba fora de casa empatou em 0 a 0 contra o Atlético Goianiense. Outro jogo fora de casa, outro empate em 0 a 0 contra o Botafogo de São Paulo e em casa venceu o Avaí por 2 a 1. Já o Cuiabá tá vindo de uma derrota fora de casa para o Novo Horizontino por 3 a 0. Em casa venceu o Paysandu por 1 a 0 e fora de casa venceu o Atlético por 2 a 0. Classificação do campeonato: o Curitiba ele é o quarto colocado com 21 pontos. Em 12 jogos tem 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Olha esses números, né? O Cuiabá é o quinto colocado com 21 pontos. Em 12 jogos tem 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Como saber quem é melhor aqui? Vai ter que puxar os cartões ali para ver quem é que tá na frente, né? Apesar que na classificação já fala, né? Por algum critério de desempate, o Curitiba tá na frente. Próximo jogo aí do Curitiba será fora de casa contra o Atlético Paranaense, um clássico, né? E o Cuiabá vai jogar em casa contra o Botafogo de São Paulo. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Curitiba, 2 empates e 2 vitórias para o Cuiabá. O último jogo foi em 2023 pelo Brasileirão Série A. Na casa do Curitiba, o Cuiabá venceu por 3 a 0 e no mesmo ano, na casa do Cuiabá, empate em 1 a 1. Bom, a única vantagem que eu vejo aqui é o Curitiba jogando em casa. Duas equipes que estão fazendo um bom campeonato brasileiro, bons números, né? Uma briga direta aí por essa vaga. E aqui no confronto direto, tudo empatado, né? Realmente um jogo bem difícil de ser analisado, viu? Bem escolhido aí pelo estagiário da Loteca. Aqui nesse palpite eu tô indo seco no Curitiba, mas sinceramente, se você tem condições, eu colocaria um triplo nesse jogo, porque os números estão muito iguais aqui. Partida equilibradíssima. Jogo 11, Real Madrid e Pachuca. Último jogo aí do Real Madrid pela Liga Espanhola e venceu a Real Sociedad por 2 a 0. Fora de casa pelo Campeonato Espanhol também venceu o Sevilha por 2 a 0 e em casa venceu o Mallorca por 2 a 1. Já o Pachuca em casa venceu o Taxla por 2 a 1. Foi um amistoso. Fora de casa um outro amistoso com o Al-Ahly em 1 a 1. Outro jogo fora de casa pelo Campeonato Mexicano perdeu para o América por 2 a 0. O que eu trago aqui de informação são os últimos jogos. O Real Madrid, nos seus últimos 5 jogos, são 4 vitórias, né? Perdeu para o Barcelona por 4 a 3. E o Pachuca, nos seus últimos 5 jogos, apenas uma vitória, né? 2 empates e 2 derrotas. Próximo jogo do Real Madrid será contra o Salzburg e o Pachuca vai enfrentar o Al-Hilal. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Real Madrid, não há empates e não há vitórias do Pachuca. O último jogo foi em dezembro de 2024 pelo antigo Mundial de Clubes. Não faz muito tempo, hein? O Real Madrid venceu por 3 a 0. Bom, a partida aqui não tem muito o que dizer. Real Madrid favorito. Real Madrid também que vai estrear aqui no Mundial. Precisamos ver como é que vai ser essa partida. O Pachuca também, né? Mas por tudo que envolve essa partida não tem como, né? Tô indo seco no Real Madrid. Temos que acompanhar a primeira rodada aí dos dois times. Jogo 12, Atlético Goianiense e Volta Redonda. Último jogo aí do Atlético Goianiense, em casa empatou com o Curitiba em 0 a 0. Fora de casa venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0 e em casa perdeu para o Goiás por 2 a 1. Já o Volta Redonda, no momento que eu gravei esse vídeo, né, tá jogando com o Avaí e o jogo continua 1 a 1. Mas antes dessa partida, fora de casa perdeu para o Goiás por 2 a 0, em casa venceu o América por 1 a 0 e fora de casa empatou com o Remo em 1 a 1. Classificação do campeonato:
campeonato. O Atlético Goianiense ele é o 14º colocado com 15 pontos. Em 12 jogos tem 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. O Volta Redonda ele é o 16º colocado com 10 pontos. Em 11 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Lembrando que tá jogando contra o Avaí e tá 1-1 até o presente momento, né? Próximo confronto aí do Atlético Goianiense será fora de casa contra o Vila Nova e o Volta Redonda vai jogar em casa contra o Operário. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Atlético Goianiense, nenhum empate e uma vitória para o Volta Redonda. Esse jogo foi em 2023 na casa do Atlético Goianiense, empate em 1-1 pela Copa do Brasil. Bom, apesar dos últimos 5 jogos ali do Volta Redonda tá um pouquinho melhor do que o do Atlético Goianiense, tô levando em consideração os últimos jogos do Atlético Goianiense. Se a gente vê, pegou só time pesado nesse Campeonato Brasileiro, conseguiu um bom empate em casa contra o Curitiba, fora de casa venceu o Atlético Paranaense e perdeu para o Goiás, que é o líder do campeonato e é um clássico, né, do estado de Goiás, e a diferença foi apenas de um gol. Então, tô acreditando que jogando em casa contra o Volta Redonda, essa vitória venha. Tô indo seco na vitória do Atlético Goianiense. Jogo 13, Amazonas e Vila Nova. Último jogo do Amazonas, fora de casa perdeu para o Criciúma por 3-2, em casa venceu o Atlético por 1-0 e fora de casa perdeu para a Chapecoense por 4-0. Já o Vila Nova tá vindo de uma derrota em casa para o América por 3-0, fora de casa perdeu para o Criciúma por 1-0 e em casa perdeu para o Novo Horizontino por 1-0, que fase ruim aqui nesses últimos 3 jogos. Classificação do campeonato, o Vila Nova ele é o 11º colocado com 16 pontos, em 12 jogos tem 5 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Olha o desempenho do Vila Nova nos últimos 5 jogos, hein? 4 derrotas consecutivas. Já o Amazonas, ele é o 18º colocado com 10 pontos. Em 12 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Desempenho ruim aqui também do Amazonas. Próximo jogo do Amazonas será fora de casa contra o Novo Horizontino e o Vila Nova vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Amazonas, nenhum empate e 2 vitórias para o Vila Nova. O último jogo foi no mês 10 de 2024 na casa do Vila Nova. Vila Nova venceu por 1-0 e no mês de julho de 2024 na casa do Amazonas, o Vila Nova também venceu por 2-1. Bom, Vila Nova, se a gente olhar seco, os números são melhores do que do Amazonas. O que pega é essas 4 derrotas consecutivas aqui do Vila Nova que não vem bem. No confronto direto a gente pode ver que o Vila Nova leva vantagem. O Amazonas também não tá com números muito bons e a gente pode ver que o Vila Nova é um time que toma muitos gols, né? Fez 9 e tomou 17. É um time que não dá para confiar com essa defesa, mas aqui devido à má fase que o Vila Nova está e o Amazonas jogando em casa, eu tô indo seco no empate entre eles. Se você tem costume de colocar mais duplos, eu colocaria um duplo aqui no Vila Nova. Jogo 14, Manchester City e Al Ain. O que eu trago aqui de informação, Manchester City no último jogo venceu o Fulham por 2-0, o campeonato inglês. Em casa venceu o Bournemouth por 3-1 e fora de casa pela Copa da Inglaterra perdeu para o Palace por 1-0. Já o Al Ain, amistoso contra o Auckland City, venceu por 1-0 pelo campeonato do Emirado. Fora de casa venceu o Al Nassr por 2-0 e em casa empatou com Ajman Clube por 0-0. O que eu trago aqui de informação são os últimos 5 jogos, 3 vitórias aí do Manchester City, 1 empate e 1 derrota, e o Al Ain, os seus últimos 5 jogos também 3 vitórias e 2 empates. Próximo jogo aí do Manchester City será contra a Juventus, Copa do Mundo de Clubes, e o Al Ain vai jogar contra o Wydad Casablanca. Esse Mundial de Clubes é muito bom, né? Porque são times diferentes de vários lugares, confrontos que a gente nunca imaginaria, né? Últimos confrontos entre eles, uma vitória do Manchester City, nenhum empate e nenhuma vitória do Al Ain. O último jogo foi somente 2014, um amistoso. Manchester City venceu por 3-0. Bom, Manchester City e Al Ain também vão estrear no Mundial de Clubes. Mesmo assim, né, pelo que vem jogando, o Manchester City fez uma bela recuperação no final do campeonato inglês. Não foi uma temporada dos sonhos, né, mas é o tubarão aí, né, da Inglaterra. Al Ain é um time forte dos Emirados, mas acredito que vai ser muito difícil segurar o Manchester City. Esses primeiros jogos aqui do Mundial tá surpreendendo, né, pelo nível dos times, né? Tirando o Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, os demais jogos aí tudo bem equilibrado. Mas nesse confronto aqui tô indo seco no Manchester City.
devido ao confronto direto aqui e os números também do Manchester City. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações da loteca 11,98. No momento que eu estou gravando esse vídeo, acabou o jogo do Volta Redonda e Avaí, terminou 1 a 1 mesmo. Se você gostou aqui das informações do vídeo, peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe, porque quando você faz isso, apoia muito o crescimento do canal aqui no YouTube. Em breve, um novo vídeo sobre a loteca 11,98 com mais informações para a gente dar aquela refinada, né, nos nossos palpites. Um vídeo com 3 duplos. Vamos aguardar aí o resultado da loteca 11,97, né, que terão jogos até quinta-feira, então vai atrasar um pouquinho esse resultado. Agradeço demais se você assistiu até aqui e espero você aí no próximo vídeo do canal. Fui!